O sol que desponta sobre Interlagos carrega mais do que luz, carrega memória. Cada raio que toca o asfalto parece despertar fantasmas de um passado glorioso, nomes que não precisam ser ditos para serem reconhecidos. O Brasil aprendeu a se enxergar num reflexo de capacetes coloridos e bandeiras tremulando no topo do pódio. Durante décadas, o automobilismo não foi apenas esporte, foi identidade nacional. E, justamente por isso, o silêncio que se instaurou depois foi tão ensurdecedor. Quase uma década sem um piloto brasileiro protagonista na Fórmula 1 não representou apenas uma ausência estatística, foi um vazio simbólico. As manhãs de domingo perderam parte do ritual, as crianças deixaram de sonhar com o volante como destino natural, e o país que ensinou o mundo a pilotar passou a assistir de fora. O tempo, implacável como sempre, não espera por nostalgias, ele cobra renovação. É nesse contexto que 2026 surge não como um simples marco no calendário, mas como um ponto de inflexão histórico. Um novo regulamento, uma nova filosofia técnica e, principalmente, uma nova aliança. A chegada da Audi à Fórmula 1 não é um movimento oportunista, é um projeto pensado para durar, para construir, para dominar. E dentro dessa engrenagem gigantesca, um nome brasileiro ressurge, não como promessa, mas como pilar: Gabriel Bortoleto. Bortoleto não carrega o arquétipo clássico do herói impulsivo. Sua trajetória nunca foi baseada em lampejos isolados de genialidade, mas em um padrão constante de inteligência competitiva. Desde as categorias de base, ele demonstrou algo raro, a capacidade de entender a corrida como um sistema vivo, onde cada decisão ecoa dezenas de voltas à frente. Quando conquistou o título da Fórmula 3, logo em sua temporada de estreia, ficou claro que não se tratava de um talento bruto lapidado pela sorte, mas de um piloto que compreendia o jogo em sua totalidade. Ele não precisava dominar os tempos de volta em todos os treinos, ele dominava o campeonato. Essa diferença é crucial. Grandes campeões não vencem apenas corridas, eles vencem temporadas. E foi exatamente esse traço que despertou o interesse da Audi. A montadora alemã não buscava um piloto midiático nem um nome inflado por marketing. Buscava alguém que entendesse processos, desenvolvimento e paciência estratégica. A Audi sabe que sua entrada em 2026 será observada com lupa. Cada falha será amplificada, cada acerto será questionado. Transformar a antiga estrutura da Sauber em uma equipe de fábrica integral exige mais do que investimento financeiro, exige coerência técnica, cultura interna e pilotos capazes de traduzir sensações complexas em dados úteis. Nesse cenário, Bortoleto se encaixa como uma peça lógica, quase inevitável. O novo regulamento da Fórmula 1 não perdoará improvisos. A gestão de energia elétrica ganhará um protagonismo nunca antes visto, exigindo dos pilotos uma leitura refinada de consumo, recuperação e entrega de potência. Não será suficiente ser agressivo, será necessário ser cirúrgico. E essa é uma área onde Gabriel sempre se destacou. Na Fórmula 2, ele mostrou disciplina mental para operar em ambientes de alta complexidade, mantendo consistência mesmo quando o carro não era o mais competitivo do grid. O peso da bandeira brasileira, agora hasteada em um projeto de fábrica alemão, cria um paradoxo poderoso. De um lado, a expectativa de um país sedento por novos ídolos, do outro, a frieza metodológica de uma marca que não se move por emoção. O desafio de Bortoleto será equilibrar essas forças, sem se perder em nenhuma delas. Sua trajetória até aqui indica que ele entende exatamente esse risco. Enquanto muitos jovens pilotos se perdem ao tentar corresponder a narrativas externas, Gabriel parece operar em outra frequência. Ele absorve a pressão, processa internamente e a converte em execução técnica. E é justamente essa postura que faz dele mais do que um piloto promissor. Faz dele a fundação sobre a qual a Audi pretende erguer seu futuro na Fórmula 1. Quando 2026 finalmente chegar e as luzes se apagarem pela primeira vez, o som do motor Audi não anunciará apenas uma equipe no grid, ele marcará o fim de um jejum, o início de uma reconstrução simbólica e técnica e o retorno do Brasil a um lugar que nunca deixou de lhe pertencer, o centro da conversa quando o assunto é excelência sobre 4 rodas. No futuro técnico da Fórmula 1 e no papel do piloto como elemento estrutural, não decorativo. Porque 2026 não será apenas uma nova temporada, será uma ruptura.
A Fórmula 1 caminha para um dos maiores saltos conceituais de sua história. O novo regulamento redefine a lógica de desempenho ao colocar a eficiência energética no mesmo patamar da potência bruta. Motores híbridos mais complexos, maior dependência da recuperação elétrica, aerodinâmica ativa e um carro que exigirá do piloto algo que vai muito além da agressividade instintiva. Exigirá inteligência operacional em tempo real. E é exatamente nesse ponto que Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas um talento promissor e passa a ser um ativo estratégico. A Audi entra na Fórmula 1 com uma mentalidade diferente da maioria das equipes. Ela não chega para ver no que dá, chega com uma visão industrial clara: integrar motor, chassi, software e piloto em um único ecossistema de desenvolvimento. Em outras palavras, o piloto deixa de ser apenas quem extrai o tempo de volta e passa a ser parte ativa do processo de engenharia. Feedback técnico, sensibilidade mecânica e capacidade de adaptação rápida serão tão valiosos quanto décimos no cronômetro. Bortoleto construiu sua carreira exatamente sobre essa base. Desde cedo, sua forma de pilotar sempre esteve conectada à leitura do carro. Ele não pilota apenas no limite físico, pilota no limite lógico. Entende quando forçar, quando preservar, quando sacrificar uma curva para ganhar uma corrida inteira. Esse tipo de abordagem é ouro em um regulamento onde a gestão de energia será tão decisiva quanto a escolha da trajetória. A Audi sabe que os primeiros anos serão de construção. Mesmo com todo o investimento, ninguém dentro da fábrica de Nürburgring espera domínio imediato. O objetivo inicial é criar uma plataforma sólida, confiável e evolutiva. E para isso, o perfil do piloto importa tanto quanto o túnel de vento ou o dinamômetro do motor. Um piloto errático pode mascarar problemas, um piloto inteligente os revela. E é por isso que a parceria entre juventude e experiência se torna central. Ao alinhar Bortoleto com um nome experiente dentro da equipe, a Audi cria um eixo de desenvolvimento contínuo. De um lado, alguém capaz de identificar tendências, padrões e limitações estruturais. Do outro, alguém capaz de explorar o teto máximo de desempenho ao longo dos anos. Essa dinâmica não é casual, é planejada. Existe também um fator psicológico que muitas equipes subestimam, mas que a Audi trata com seriedade: a pressão externa. Ser o primeiro brasileiro em um projeto de fábrica após anos de ausência não é um detalhe pequeno. A cobrança será constante, a comparação inevitável. No entanto, o histórico de Gabriel mostra um padrão claro: quanto maior o desafio, mais metódica se torna sua abordagem. Ele não responde à pressão com discursos inflamados, responde com rotina, dados, repetição e evolução gradual. Esse comportamento casa perfeitamente com a cultura alemã, de desenvolvimento incremental, onde cada ganho é consolidado antes do próximo passo. Não se trata de prometer títulos, mas de construir as condições para que eles sejam inevitáveis. Outro ponto crucial está na longevidade. A Audi não pensa em ciclos curtos. Seu projeto mira a década. E, nesse horizonte, formar um piloto dentro da própria estrutura, moldado desde o início à filosofia técnica da equipe, é uma vantagem competitiva imensa. Bortoleto não entra como solução temporária, ele entra como fundação. Enquanto outras equipes buscam nomes prontos para resultados imediatos, a Audi aposta em algo mais raro: coerência de longo prazo. E isso exige paciência, algo cada vez mais escasso na Fórmula 1. O piloto brasileiro, com sua trajetória de crescimento constante e sem atalhos, personifica exatamente esse valor. Quando se observa o panorama completo, fica claro que a escolha de Gabriel Bortoleto não é apenas esportiva, nem apenas simbólica, é estrutural. Ele representa a ponte entre o passado glorioso do automobilismo brasileiro e um futuro altamente tecnológico, onde vencer exigirá mais cérebro do que bravura. A realidade da pista, porque a Fórmula 1 não perdoa planos, só resultados. O início da temporada de 2026 marca o verdadeiro batismo de fogo da Audi. O carro finalmente carrega o DNA completo da marca. O motor desenvolvido internamente estreia sobre os holofotes e cada sensor, cada falha, cada acerto vira munição para análises públicas. Não existe fase de adaptação confortável quando se entra na Fórmula 1 como fábrica. Existe cobrança imediata. E é nesse cenário que Gabriel Bortoleto deixa de ser promessa e passa a ser referência interna.
Os primeiros testes de pré-temporada revelam exatamente o que os engenheiros já esperavam. O carro tem conceitos fortes, mas também limitações claras. A unidade de potência mostra eficiência energética acima da média, mas ainda sofre em entrega plena. A aerodinâmica ativa funciona, porém exige ajustes finos que variam drasticamente de circuito para circuito. Não é um carro fácil, é um carro exigente. Para muitos pilotos, isso seria um problema. Para Bortoleto, vira uma ferramenta de aprendizado acelerado. Desde as primeiras sessões, o brasileiro se destaca não pelo tempo absoluto, mas pela consistência dos instintos e pela clareza dos relatórios técnicos. Enquanto outras equipes buscam performance máxima em voltas únicas, a Audi prioriza a coleta de dados. E Gabriel entende isso. Ele não força o carro além do necessário, ele explora limites de forma controlada, permitindo que os engenheiros entendam onde o conceito funciona e onde ele quebra. Essa postura começa a gerar um efeito colateral inevitável, o peso da responsabilidade. Dentro da garagem, as decisões passam cada vez mais pelo feedback dele. Ajustes de mapeamento híbrido, escolha de configurações aerodinâmicas, até estratégias de corrida começam a ser validadas com base na sensibilidade de Bortoleto. Não por hierarquia, mas por confiança técnica. Em poucas etapas, fica claro que ele não é apenas mais um piloto da Audi, ele é o termômetro do projeto. Do lado de fora, porém, o ambiente é hostil. A mídia internacional passa a tratar cada resultado modesto como prova de que a Audi subestimou a Fórmula 1. Comparações com estreias frustradas de outros fabricantes surgem semanalmente. Qualquer abandono vira manchete, qualquer erro estratégico vira narrativa de incompetência. E, como sempre, o piloto se torna o rosto visível de tudo isso. Para Gabriel, o desafio deixa de ser apenas técnico e passa a ser psicológico. Ele carrega a expectativa de um país inteiro, a pressão de representar uma marca gigante e a frustração natural de saber que poderia extrair mais se tivesse um pacote mais maduro. É exatamente nesse ponto que muitos talentos se perdem, tentando compensar limitações estruturais com heroísmo excessivo. Mas Bortoleto segue o caminho oposto. Ele escolhe a disciplina. Em corridas onde o carro não permite brigar por pódio, ele briga por execução perfeita. Evita erros, preserva equipamento, entrega pontos quando possível. Em provas caóticas, aparece no lugar certo, na hora certa. Não chama a atenção pelo espetáculo, mas pela inteligência. E isso começa a incomodar rivais, porque a Fórmula 1 respeita silenciosamente quem sobrevive ao caos sem se expor. Internamente, a Audi percebe que acertou no perfil. A evolução do carro começa a seguir exatamente as áreas que Gabriel aponta como críticas. Não são pedidos genéricos, mas ajustes cirúrgicos, comportamento em frenagens longas, recuperação de energia em curvas médias, previsibilidade do eixo traseiro em transições aerodinâmicas. Cada feedback vira um item de desenvolvimento. Aos poucos, os resultados aparecem. Não como explosão, mas como tendência. Um top 8 inesperado aqui, um stint final mais rápido que carros teoricamente superiores ali, um sexto lugar conquistado mais por leitura de corrida do que por velocidade pura. O tipo de resultado que não ganha manchetes, mas constrói credibilidade dentro do paddock. E com a credibilidade vem algo inevitável, o olhar externo. Outras equipes começam a observar com mais atenção, não apenas o piloto, mas o conjunto. A Audi deixa de ser vista como uma aposta distante e passa a ser tratada como um projeto sério em fase inicial. E Gabriel Bortoleto começa a ser citado não apenas como o brasileiro da Audi, mas como o piloto que está ajudando a construir algo. O momento em que a Audi entende que não está apenas desenvolvendo um carro, mas formando um líder técnico dentro da pista. E o momento em que Gabriel percebe que sua maior prova não será vencer corridas cedo demais, mas sustentar um projeto quando vencer ainda não é possível. Existe um momento específico na Fórmula 1 em que um projeto deixa de ser ignorado e passa a ser observado. E existe um segundo momento, ainda mais delicado, em que ele passa a ser desejado.
É exatamente aí que a Audi entra na segunda metade de 2026, não como candidata a títulos, mas como algo talvez mais perigoso para o equilíbrio do grid, uma estrutura que está aprendendo rápido demais. Com os primeiros resultados consistentes, mesmo sem brilho absoluto, a Audi começa a alterar a dinâmica política ao seu redor. As reuniões técnicas da FIA passam a contar com mais atenção aos posicionamentos da equipe alemã, os briefings de sexta-feira deixam de ser protocolares e, principalmente, o nome de Gabriel Bortoleto passa a circular em conversas que não chegam às câmeras. Porque na Fórmula 1, quando um piloto jovem entrega mais do que o carro permite, ele vira um ativo disputado antes mesmo de estar disponível. Os rumores surgem de forma sutil. Comentários cruzados no paddock, perguntas aparentemente inocentes em coletivas, analistas sugerindo que talento como o de Gabriel Bortoleto merece equipamento melhor. A narrativa começa a se formar não como ataque direto à Audi, mas como dúvida plantada sobre o tempo do projeto. É uma estratégia antiga, usada para praticamente toda a equipe nova que ousa pensar grande. Internamente, a Audi percebe o risco. O investimento feito não é apenas financeiro, é simbólico. A marca apostou sua imagem, sua entrada histórica e sua credibilidade futura em um nome. Perder esse nome cedo demais seria admitir que o plano não era sólido. Por isso, a reação é calculada, mas firme. A equipe fecha ainda mais o círculo ao redor de Gabriel, amplia acesso técnico, reforça a comunicação interna e, sobretudo, deixa claro que ele não é apenas piloto, mas parte estrutural do desenvolvimento. Essa blindagem, no entanto, cobra um preço emocional. A cada fim de semana, Gabriel passa a correr não apenas contra adversários, mas contra expectativas externas que tentam empurrá-lo para fora do projeto. Perguntam se ele tem paciência, se não pensa em atalhos, se aceita passar anos construindo algo quando poderia acelerar em um carro pronto. São perguntas feitas com tom de conselho, mas carregadas de intenção. O jovem brasileiro, mais uma vez, escolhe a resposta menos óbvia. Ele não se fecha, não se irrita, não nega a ambição. Ele afirma de forma quase clínica que entende o estágio do projeto e que sua prioridade é crescer junto com ele. Essa postura surpreende muitos, porque na era da Fórmula 1 imediatista, falar em longo prazo soa quase subversivo. Enquanto isso, dentro da pista, o campeonato avança e o carro evolui. Atualizações aerodinâmicas começam a surtir efeito em circuitos de média velocidade. O sistema híbrido ganha eficiência em fases de recuperação. A Audi ainda não briga com as gigantes, mas começa a incomodar equipes do meio do grid. E incomodar, nesse nível, é perigoso. A pressão se desloca. Agora não é mais o que a Audi pode fazer, mas até onde ela pode chegar. E com isso, cada erro passa a ser amplificado. Uma estratégia conservadora vira sinal de medo. Uma ousadia que não funciona vira incompetência. É o preço de deixar de ser invisível. Para Gabriel, o teste definitivo não vem em forma de pódio, mas de frustração. Há corridas em que tudo parecia alinhado e algo escapa. Uma falha de comunicação, um safety car mal calculado, um detalhe técnico que custa posições. Nessas horas, o peso do projeto recai inteiro sobre os seus ombros. Ele sabe que sua performance é usada como argumento tanto por quem acredita quanto por quem duvida da Audi. É nesse ponto que a maturidade construída nas categorias de base se revela decisiva. Em vez de buscar respostas rápidas, ele aprofunda o diálogo técnico, cobra melhorias específicas, ajusta expectativas sem perder ambição, mostra que entende que 2026 não é o destino, mas a estrada. E essa postura começa a moldar a cultura interna da equipe. A Audi percebe que não está apenas desenvolvendo um carro, mas formando uma identidade competitiva, uma equipe que não reage ao caos, mas o absorve, que não vende promessas, mas constrói processos. E no centro de tudo isso está um piloto que entendeu algo essencial. Na Fórmula 1, vencer cedo pode ser brilhante, mas sobreviver com propósito é o que constrói eras. A Audi ainda não venceu corridas, Gabriel Bortoleto ainda não subiu ao pódio, mas ambos já passaram pelo teste mais cruel da categoria.
Resistir quando o mundo tenta te convencer de que existe um caminho mais fácil. A partir daqui, o projeto deixa de ser apenas técnico e passa a ser histórico. Porque quando os resultados finalmente vierem, e eles virão, não serão vistos como surpresa, mas como consequência inevitável de quem soube esperar, aprender e sustentar sua visão quando